Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Como vocês podem ver, hoje vamos pintar esta moranga, bem diferente aqui do que a gente está acostumado, mas alguns seguidores e alunos sempre têm me pedido para trazer também alguns legumes. E esses dias eu estava fazendo algumas pesquisas e achei a foto dessas morangas em um supermercado, né? Tava a foto lá na internet, eu falei, nossa, que linda, quero pintar. Então eu resolvi montar esse risco baseado nessa referência fotográfica e trazer aqui para vocês. Eu tô pintando aqui em retalhinhos que eu tô fazendo treino, depois eu aproveito eles, faço junto um com o outro, com patchwork, faço uma toalhinha com vários legumes que eu pretendo trazer aqui para vocês. E vocês podem pintar em panos de prato, né? Aqueles panos de prato mais simples para uso, você fazer um desenho assim é super prático e chama bastante atenção, tá? Então, hoje a nossa aula vai ser essa moranga. Ela fica linda, eu gostei bastante e não é trabalhosa, tá? Às vezes a gente acha que vai dar muito trabalho, mas não dá. Não fiquem com medo. Primeira dica é não fiquem com medo, não fiquem nervosos. Pessoal, a gente vai usar para base o amarelo ouro e o amarelo gema, pode ser amarelo cádmio também. Se você não tiver amarelo gema, usa aí o amarelo cádmio que vai dar certo. Ou então, pesquise no Google misturinha para fazer o tom que você não tem, que sempre vai ter lá. Eu vou começar, na verdade, eu acho mais interessante a gente fazer esse chão, na verdade, é uma sombra projetada. Ela não tem aquele fundo, eu não quis fazer. Se você quiser fazer aquele fundo todo que a gente trabalha em outras pinturas, você pode fazer, tá? Eu, nesse caso, eu não vou fazer. Eu vou fazer aqui com a cor cinza, essa sombra projetada já. Tá bem feitinho aí no risco de vocês também esse desenho. Então, vocês podem... Estou usando o pincel da Castelo, pincel chato, referência C523. Esse é o tamanho 10, tá? Você pode usar qualquer pincel aí que você goste. Estou usando o pincel chato porque ele facilita o meu trabalho, tá? Ó, meio que coloquei aqui essa sombra e vou fazer aqui do outro lado também, ó. Cuidadinho para não manchar aqui o meu risco. Ó, cuidadosamente, vou ir virando aqui só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou fazendo. Se quiserem fazer também uma sombra esfumada com pituá, vocês podem fazer. No outro eu até fiz ela esfumada. Nesse daqui eu vou fazer ela bem certinho com uma sombra projetada. Aí ela fica mais naquele aspecto em 3D quando a gente faz essa sombra projetada, tá? Vou puxar um pouquinho aqui para vocês verem como eu vou finalizar. Galerinha, se você tá chegando agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Só clicar no botãozinho aí embaixo, se inscreva, curta esse vídeo, deixa seu like, comenta, fala aí de onde você tá assistindo esse vídeo, que eu sempre tô lendo os comentários e amo conhecer vocês um pouquinho mais, tá? E ativem o sininho da notificação, porque todas as vezes que eu fazer uma aula aqui ou entrar ao vivo, quando você ativa as notificações, o próprio YouTube vai te avisar, tá bom? Então, quero que você seja muito bem-vindo aqui. E vamos lá, fizemos aqui essa parte da sombra projetada, eu vou pegar agora o meu pincel, até aproximei um pouquinho mais aqui a câmera, e vamos começar a nossa moranga, de fato. Ó, o primeiro, pincel C522, tamanho 12, pode usar o C523 também, tamanho 12, esse do cabinho rosa, ou outro pincel que você gosta de trabalhar aí, mais o preenchimento. Vou começar com amarelo ouro e vou delimitar alguns espaços de luz, tá? Que vai ser mais claro. Peguei mais essa parte aqui central desse gominho da moranga e vou colocar aqui um pouquinho, mais um pouquinho aqui, ó. Nesse gomo aqui, não sei como chama essas partezinhas, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? E vou pegar um pouquinho aqui nessa outra, ó. Essas partes aqui, a gente vai concentrar depois a nossa luz, a gente vai iluminar, tá?
Então, por isso que eu começo fazendo isso. E vou pegar aqui o amarelo gema, sem medo de ser feliz, e vou preencher o restante dessa moranga, tá? Então, vem pegando bastante tinta, cuidadosamente, porque a gente tem que ter uma firmeza na mão para não sair fora do risco, né? A gente tem que obedecer os limites desse risco. Eu sempre vou usando o movimento circular, onde tem espaço, para facilitar que essa tinta penetre bem esse meu tecido, tá? O tecido que eu estou usando é o pano de copa premium da Ibirapuera Têxtil, tá? Uma marca de excelente qualidade que eu sempre uso e recomendo para vocês. Ele é bem lisinho, é próprio para pintura. Vocês encontram para comprar diretamente com a loja de fábrica da Ibirapuera Têxtil e também com a loja Artesanatos do Vale, tá? Tenho na descrição aí desse vídeo, eu sempre deixo o contato dessa loja aí para vocês, caso queiram comprar esses tecidos que eu uso, vocês entrarem em contato com eles, tá bom? Olha só, rapidão, já tô preenchendo aqui. É uma delícia, adorei pintar essa moranga, gente. Achei bem fácil, bem tranquilo aqui pra gente trabalhar. Ó, em cima tem um pedacinho daquela parte que fica presa à rama. Então, não preencha ela de amarelo, tá? Que ela vai ser em outras tonalidades. Vocês já viram? Comenta aí pra mim se vocês já plantaram, já tiveram a honra de plantar pé de abóbora em casa, pé de moranga. Porque eu sou da roça, né? Eu sou do interior, então todo o tempo, época de chuva, né? Lá em Minas a gente fala época das águas, geralmente ali de novembro até abril. A gente vai plantando as roças de milho, feijão de catador, feijão de corda, né? Que a gente chama lá feijão de catador. E no meio dessas roçadas a gente planta abóbora. Então aí a gente já colhe a comida toda pronta. E é lindo ver os pés de abóbora, as flores de abóbora, a coisa mais linda do mundo. Ó, pessoal, bem preenchidinho aqui, fizemos a nossa base, tá? Mas essa moranga, ela é bem alaranjada. É aquela moranga que o pessoal gosta de fazer camarão na moranga, fica bem bonitinha. É aquela moranga que lá nos Estados Unidos sempre é símbolo do Halloween, né? Então, eu vou pegar aqui a cor própria laranja e vamos trazer ela para um tom mais alaranjado. Com o mesmo pincel C522 que eu preenchi, eu vou colocar um pouquinho de laranja aqui na parte fazendo uma sombra. Nessa parte que ela está embaixo da outra moranga, tá? Essa linha de pincéis que eu utilizo, vocês podem encontrar com a Flávia Artesã, pessoal. A Flávia Artesã é parceira aqui do meu ateliê, sempre atende as minhas alunas, tá bom? E também está aberta para atender vocês que me acompanham no canal. É só vocês entrarem em contato com ela através do WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo, tá? Ó, marquei aqui com laranja, você vem esfumando. Esfumando é movimento circular para tirar essa marcação, tá? Mas não vai levar esse laranja para muito longe, não. Limpei o pincel no paninho para não espalhar muito esse tom. E venho aqui e continuo esfumando, certo? Cantinho de pincel, ou pega o pincel menor, você vem com laranja, ó, embaixo dessa marcaçãozinha aqui, desse gominho. E aí você vai deixar essa partezinha aqui mais escura, que ela vai estar recebendo mais sombra, tá? Vou lá no cantinho de cima da outra, coloco um pouquinho do laranja e venho marcando embaixo também desse gominho, tá? E aí o que a gente vai fazer? Novamente vamos esfumar. Não é para espalhar muito para essa região, é para deixar mais só formar essa profundidade, porque aqui ela tá chapada. Quando a gente coloca a sombra embaixo aqui de cada gominho, a gente vai fazer aquela profundidade, que a gente vai olhar e vai ver aquele real aspecto da moranga, certo? Aqui no meio, ó, a gente vai colocar um pouquinho, ó, e vai esfumar mais para esse lado. Esse lado aqui não, a gente vai esfumar, cantinho de pincel, a gente vai esfumar mais para esse outro lado, ó. Peguei mais um pouquinho de tinta e venho cuidadosamente esfumando, tá? Agora, se tiver com o pincel muito carregado de tinta, você limpa esse pincel. Aí eu vou aqui no meio, ó, só dando uma leve esfumadinha, já sem tinta no pincel, só pra ficar bem harmônico, beleza?
E agora, a gente vem nos outros aqui, ó. Vou começar aqui de baixo, ó, tem um gominho. E vou pegar no cantinho do pincel lá de cima também, ó. Escureço um pouquinho aqui nesse cantinho. E desço novamente esfumando. Vou escurecer mais um pouquinho aqui, ó. E já marco essa outra também embaixo. Pra gastar a tinta e volto dando aquela esfumada. E esfumo esse daqui também, certo? Nunca se esqueçam de esfumar bem o trabalho de vocês. Aqui é bem pequenininho, eu vou trabalhar com o pincel C522 ou C523, tamanho 8. Um tamanho bem pequeno, que vai condizer com o espaço aqui que a gente precisa trabalhar. E venho colocando laranja embaixo desses espacinhos que vai ter profundidade, certo? Essa parte aqui a gente esfuma bastante, que é pra ficar bem mais escuro mesmo, tá bom? Não tem dificuldade até aqui. Como é um pouquinho de laranja, ó, dou uma espalhadinha aqui, vem com a sujeirinha do pincel e dou uma marcadinha, ó, nessa parte aqui, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E ok. Feito isso, eu quero escurecer um pouco mais. Aí, nós vamos usar o cerâmica, tá? Atenção, porque o cerâmica é muito forte. Vou pegar meu pincelzinho tamanho 8 e venho já nessa daqui, ó, que a gente começou. Cantinho de pincel, sempre trabalhando com pouca tinta por vez. Coloco e vou esfumando, tá? Novamente, eu vou na próxima, ó. Cerâmica. Como o espaço já é maior, eu já posso usar meu pincelzinho maior. Sempre tem um pratinho perto para tirar o excesso de tinta. Eu venho aqui, ó, marco. Já vou aproveitar e marcar esse daqui também um pouquinho para gastar a tinta. E volto esfumando, tá bom? E já esfumo aqui, ó, na parte que está embaixo da outra moranga. Lembrando de sempre, ó, limpa o pincel para tirar o excesso e volta esfumando para não ficar marcado, tá? Beleza? Pego novamente aqui a tinta e vou com um pouquinho de tinta, termino de marcar aqui embaixo da outra moranga, esfumo bem e já vou esfumar isso que a gente colocou aqui antes que seca, tá? Esfumo fazendo essa marcação aqui. Beleza? Vou pegando aos poucos e marcando essas outras. Primeiro, eu vou marcar aqui embaixo, que é pra ficar bem mais escuro, tá? Essa região. Já vou marcando e esfumando. Sempre observando onde precisa estar esfumando e esfume, tá? Não deixa muito marcado, não. Vou pegar o pincelzinho menor, tamanho 8, ó. Primeiro, vou marcar aqui essas menores, pra ficar bem bonitinha, bem detalhadinha. E aí, vamos na pontinha lá em cima, ó. Pouca tinta. Vou pegar o pincel maior pra me esfumar, ele tá sem tinta, tá? Só pra ajudar a esfumar aqui. Vou pegar um pouquinho de tinta nele, de um ladinho, e venho aqui, ó, fazendo só pra ficar bem direitinho, que eu vi que tá um pouquinho torto, tá? Então, a gente vem ajeitando através da sombra. Quando coloca a sombra, aí vem fazendo o possível pra deixar bem certinho. E aí, eu sempre vou com o pincelzinho com a mão bem firme pra fazer. Esse é meio que um contorninho, pra gente deixar bem certinho, tá? Bem esfumadinho. Aqui embaixo você pode escurecer mais um pouquinho, só um pouquinho de tinta, tá?
E a gente vai esperar secar pra fazer o retoque, então não tem muito o que fazer, tá? Vou pegar aqui um pouquinho, um pincel pituai, eu gosto do 6, um pouquinho do amarelo ouro. Dá uma iluminada a mais nessas partes mais claras, tá? Pode ser o pincel que você quiser. E aí eu pego um pouquinho de branco pra fazer essa luz ainda com ela úmida, tá bom? Coloquei uns pinguinhos, limpo o pincel e dou uma espalhadinha. Então é importante a gente fazer essa primeira luz com ela ainda úmida. E depois que ela secar, a gente vem fazendo os devidos retoques, tá? Tanto da sombra quanto dessa luz. Agora, eu vou pegar aqui a outra moranga, posicionar pra gente começar a fazer ela, tá? Olha só. Nela, eu vou usar pincéisinhos menores pra fazer alguns detalhes que está aqui atrás. Por isso que eu gosto dessa linha da Castelo, referência C523. Eu gosto dela assim até o 14 para pintar esses desenhos, porque ela tem esses pincéis menores que super ajudam na hora de fazer esses detalhes, tá? Eu vou aproximar bem aqui. E aí, vou pegar aqui o amarelo gema que eu tô usando. E primeira coisa que eu vou fazer é pincelzinho tamanho 4 que eu tô aqui. Vou preencher essas partezinhas da abóbora aqui, ó, bem pequenininha que tá atrás. Olha só. Já preenche elas e a gente já deixa elas quietinhas aí. Beleza? E aí eu vou pegar o meu pituá tamanho 6. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom pra vocês conseguirem enxergar ela toda. E já vou marcar as partes mais claras, ó. Pincel pituá tamanho 6. Amarelo ouro nessa parte mais centralizada. Ilumina um pouquinho aqui, mas foco vai ser essas aqui, tá? Com o pincel chato, né, o C522-12, eu vou iluminar essa outra, porque ela é menorzinha, né, não dá pra me fazer com o pituá. E agora, vou meter bronca e preencher com o amarelo mais escuro, que é esse é o gema que eu tô usando, e você pode usar o cádmio se você não tiver, tá? Então, agora é só preenchimento mesmo. Atenção aí aos riscos, para não sair fora do risco. Preencher bem, para não ficar uma pintura superficial. Ó, sempre esfumando bem. Nesse espaço que eu coloquei amarelo ouro, eu não vou passar com amarelo gema. Deixa ele garantir aí o seu espaço, né? Deixa ele ficar bem iluminadinho. Ó, vou aqui na borda dele com movimento circular, pra ficar bem unido um tom ao outro. Então, a gente faz esse movimento, girando o pincel pra ficar bem... Como que se diz, gente? Olha as palavras fugindo da minha boca. A gente faz a união entre os dois tons, né? Pra ele ficar bem matizadinho, não ficar uma divisão, uma linha aí que divide. Então, é sempre importante, quando a gente tá trabalhando dois tons, por exemplo, aqui, amarelo, gema e amarelo ouro, chegou perto aqui do outro tom, não vou invadir todo o espaço dele, mas eu vou fazer essa união, certo? Cada qual garante o seu espaço. Vou pegar mais tinta, que a minha tinta aqui acabou. E já estamos terminando o nosso preenchimento. É uma pintura super rápida, super prática. Imagina aí um joguinho de cozinha, gente. Que delicadeza que é ficar um joguinho de cozinha com essas moranguinhas, né? Cadê a coisa mais linda do mundo?
Eu vou limpar o meu pincel, nem vou lavar, tá? Só limpar no paninho. Vamos começar aqui com o nosso laranja. Eu já tô com o pincel grande, eu vou começar por essas partes maiores. Ó, vou pegar a tinta, pouca tinta, e venho aqui marcando as nossas divisãozinha desses gominhos aqui. Vem aqui de cima para baixo, ó, pode colocar aqui, depois a gente faz a divisãozinha lá em cima dos bichinhos. E vem esfumando. Essa parte aqui de baixo, a gente vai deixar um pouquinho mais escura, tá? Então, até mais ou menos aqui eu dou uma esfumadinha a mais, tá? Na câmera ela parece bem vibrante, mas não é tanto assim não, viu? Vocês vão ver na realidade que não é tão vibrante quanto tá aparecendo. Vou vir aqui desse outro lado e marcar também, ó. E já aproveito e marco a outra. Pouquinha tinta, tá? Pra não ficar tão forte. E eu volto esfumando, ó. Estou esfumando mais essa parte aqui. E agora eu vou limpar meu pincel, que aqui em cima ela é mais clara, então não vou espalhar tanto, é mais só pra marcar a profundidade, tá? Aqui embaixo eu deixo mais forte, que é como se fosse já uma sombra, né, da moranga, da forma que ela está posicionada, e em cima nem tanto. Vou colocar um pouquinho aqui, aqui eu vou subir um pouquinho, limpo o pincel e já vem dando a esfumadinha que eu tô falando pra vocês, que eu estou deixando a mais aqui embaixo. E subo aqui nessa marcação, esfumo mais para esse lado e dou só uma leve esfumadinha aqui pro outro lado. E assim, a gente já marca aí essa profundidade, né? Que aí já não deixa mais ela reta, já mostra que tem uma profundidade aí, certo? Vou pegar o pincelzinho tamanho 4, um pouquinho de tinta e já venho escurecendo essas bonitinhas aqui, porque elas estão bem atrás, então elas vão ficar mais escura mesmo. Pode preencher bem preenchidinha com laranja. Beleza? Agora nós vamos com cerâmica reforçar, para deixar ela ainda mais, com mais profundidade. A gente vai tomar mais cuidado, né? Porque o cerâmica é bem mais forte do que o laranja. Vou colocar um pouquinho aqui e venho com um pouquinho de tinta lá de cima, ó. Deixo aqui, ó, nem passo nela toda, tá? Aqui do mesmo jeito, ó, com a sujeirinha eu já coloco aqui e eu volto esfumando, tá? Se o pincel ainda tiver tinta, dá uma limpadinha nele. Ó, vou limpar o pincel. Já vem esfumando aqui, ó. Essa região eu deixo mais escurinha, propositalmente. E eu venho esfumando a fim de deixar só aqui embaixo mesmo, essa parte mais escura para dar profundidade, beleza? Aí esfuma aqui. Olha como já realçou mais essa profundidade, né? Pego mais um pouquinho de tinta. E vem aqui, ó. Esfuma bem. Esfuma bem aqui também. Vou esfumar mais um pouquinho aqui pra tirar essa meio que uma divisão, né? E vem aqui. Agora eu vou pegar o pincelzinho tamanho 8 pra facilitar a gente esfumar nessa outra parte da moranga. Ó, venho novamente com o cerâmica. Aqui de baixo pra cima também. Vou limpar o meu pincel pra tirar o excesso de tinta. E vem esfumando, tá? Aproveita esse pincel menor, vou pegar um pouquinho de cerâmica e vem aqui embaixo, ó. Intensificando aqui essa profundidade. Para um lado, para o outro. Dou uma leve esfumadinha, tá?
Agora eu vou lavar o meu pincelzinho pitual maior, tamanho 6. E vou dar uma iluminada aqui nessa parte mais clara. Amarelo ouro. Te dar mais uma iluminada aqui com ele. Só pra marcar aqui aquele território inicial. E com o pincelzinho chato mesmo, né? O 12 eu vou marcar. Vou iluminar mais essa daqui, porque não cabe um pituá aqui, né? Então, a gente sabendo disso, já vai com o pincel chato. Aí já aproveita aqui o pincel chato e faz com o amarelo ouro bem bonitinho aqui essas bordinhas, caso não estejam bem retinha. Esse é o momento que você consegue, ó. Que às vezes o pincel mancha, né, na hora que a gente vai colocar a sombra. Aí você consegue vir deixando os gominhos dela bem bonitinhos. Beleza? Aí com um pouquinho de branco, ó, pega um pouquinho de branco, marca aqui o ponto principal de luz e dá aquela esfumadinha pra fazer já definir o ponto de luz ainda úmido. Depois a gente intensifica, beleza? E olha só como já tá aqui a nossa lindeza de moranga, gente. Olhando assim mais de longe, pra vocês verem como elas ficam assim bem em 3D, tá? E aí elas estão secando, a gente vai fazer essa parte aqui, que é a haste que a moranga fica fixa na rama, né? No pé lá na planta. Também não é difícil e dá um efeito super bacana, tá? Essa a gente vai usar o pincelzinho tamanho 4, C523. Primeiramente sépia e o verde grama, tá? Que eu tô usando pra fazer essa base bem bacaninha. Ó, vamos pegar o sépia e vamos marcar primeiro, só pra gente não se perder, essas nervurinhas, tá? Então, vem com o sépia, pegando a tinta, o pincel bem fininho e já vamos marcar bem bonitinho essas nervuras. Bem tranquilo, né, gente? Isso aqui todo mundo sabe fazer. Pode usar o pincel 421 da Condor, tamanho 6 também, que ele é pequenininho, 4. Ó, aqui embaixo da moranga, você também vai marcar. Já vem dando meio que uma esfumadinha. Primeiro marca bem bonitinho pra não manchar. E você vem dando aquela esfumadinha. Eu vou pegar o verde grama e vou preencher, tá? Como eu já marquei aqui, com o sépia, pra mim não me perder, eu venho preenchendo com o verde grama. Olha só. E vem só preenchendo. Bem preenchidinho. Eu vou limpar meu pincel, deixa ele absorvendo um pouquinho, vou até dar uma lavadinha no meu pincel. E vou pegar aqui o verde musgo claro. E vou preencher essa parte aqui de cima, tá? Verde musgo claro. A gente vai deixar ela com aquele efeito meio murcho, né? Não totalmente verde, mas meio seco. Vou pegar o caque e venho desse ladinho aqui, ó, dando algumas batidinhas, tá? É bem certo assim mesmo. Um pouquinho do sépia no cantinho do pincel, a gente bate aqui no meio. Dou algumas batidinhas fazendo esse efeito aí. Pego mais um pouquinho do sépia e venho sobre o caque. Só uma sujeirinha escurecendo essa parte, certo? Lavei o pincel, vou secar e venho pegando o sépia e, ó, vamos reforçar aquilo que a gente fez, tá? Agora é pra valer, nós vamos fazer umas nervurinhas aqui. E vou colocando e dando uma leve esfumadinha. Venho desse lado aqui, ó, de fora também,
escurecendo, dando a leve escurecida. Vamos deixar ele bem mais escurinho do que ele tá. E a gente vai fazer isso em todas aquelas que a gente marcou anteriormente. Escurece um pouquinho esse ladinho. Aqui embaixo também reforço, dá aquela esfumadinha básica, tá? Vou pegar a tinta mais de um ladinho do pincel, ó, aqui em cima. Pode fazer meio que um contorninho bem sutil. Aí, eu vou pegar o caque e venho como se eu estivesse iluminando a parte que tá o verde, ó. Eu vou colocar um pouquinho do caque, tá? Que aí vai deixar esse verde grama com aspecto seco. Tá? Então, entre a parte que a gente marcou com o sépia, a gente coloca essa cor caque. Dou uma ajeitadinha aqui, a gente espera dar uma secadinha também pra tá bem bacaninha. Aproveito aqui a oportunidade e vou vir aqui marcar com o sépia, ó, embaixo, e vou preencher. Só um pedacinho que tá à mostra, ó. Então, preencho com verde grama, tá? Só mesmo pra a parte que está embaixo da abóbora, coloco o sépia e em cima o verde grama. Um pouquinho do caque pra gente deixar no mesmo aspecto desse outro. Limpei o pincel e dou aquela esfumadinha. Aí você pode esperar secar bastante, tá? Eu vou voltar aqui na minha primeira. Ela ainda não tá totalmente seca, mas você pode esperar secar bem aí, tá? Ou acelera o processo com um secador, tá? Aqui eu já vou mostrar como que você vai retocar. Vai pegar novamente o cerâmica e vai dar uma reforçada em alguns pontos mais que ficar mais claro, tipo assim, ó, perto dessa outra abóbora, você coloca um pouquinho do cerâmica, dá uma esfumadinha a mais, tá? Vou limpar bem aqui, que é como se fosse realmente uma sombra, ó, projetada aqui da outra moranga. Dá uma leve esfumadinha. Aqui também, ó, a gente dá aquela reforçadinha básica. E aí, pode pegar um pincel pituá que for seco. E vem com branco, ó. Limpa o pincel e vem meio que dando batidinhas aqui nessa parte primeiro, pra tirar o excesso do branco. Estou sempre limpando aqui no meu pincel, no meu paninho. E vem sem apertar o pincel, dando uma esfumadinha, tá? Pra não ficar bem marcada. Aí já realçou o brilho aqui dessa moranga, tá? Mesma coisa você vai fazer nessa outra. Secou? Vai retocar com cerâmica onde precisar. E aí vai vir com branco. Iluminando, ó. Limpei o pincel e volto para fazer aquele realce. E aí, eu vou pegar aqui o pincel 421, tamanho 6, bem fininho. E vamos lá, aqui onde a gente tava fazendo aqui essa parte que fixa, ó. E vem na parte que colocamos o caque, iluminando com um pouquinho de branco, ó. Depositei, limpo o pincel para tirar o excesso e venho esfumando, ó, para ficar bem suave esse brilho, tá?
E aí dou umas batidinhas com branco desse ladinho aqui, ó. E olha só que graça que ficou. Aí é só vocês assinarem e partir pro abraço, produzir muitas peças lindas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se querem mais aula como essa, deixe seu comentário aí que eu vou preparar mais outras aulas para vocês, tá bom? Um beijo grande, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Tchau, tchau!